8 no começo, Dolly não o viu. Não estava vendo muita coisa mesmo. Estava ocupada demais piscando para conter as lágrimas de frustração enquanto se arrastava pela praia em direção à calçada. Tudo se resumia em uma mancha quente e raivosa de areia, gaivotas e sórdidos rostos sorridentes. Sabia que não estavam rindo dela, mas não importava. A alegria daquelas pessoas era um golpe pessoal, tornava tudo 1000 vezes pior. Dolly não podia ir trabalhar naquela fábrica de bicicletas, simplesmente não podia. Casar-se com uma versão mais jovem de seu pai, pouco a pouco, ficar igual à sua mãe. Era inconcebível. Tudo bem para eles dois, estavam felizes com sua vida, mas Dolly queria mais do que isso. Ela só não sabia ainda o que era ou onde encontrar. Parou de repente. Uma rajada de vento, mais forte do que as anteriores, escolheu o exato momento em que ela chegou perto das cabanas de praia para levantar o vestido prateado, tirá-lo do corrimão e precipitá-lo, rolando, pela areia. O vestido parou bem à sua frente, um exuberante jorro de prata. Por que, inspirou ruidosamente, a loura das covinhas não teve o cuidado de prender o vestido? Como alguém podia se importar tão pouco com uma roupa tão bonita? Para que alugar uma cabana se não era para ter o lugar perfeito onde guardar objetos de valor enquanto ia nadar? Dolly sacudiu a cabeça. Uma garota com tão pouca consideração por seus próprios pertences não merecia possuí-los. Era o tipo de vestido digno de uma princesa, uma estrela de cinema americana, uma modelo glamurosa em uma revista, uma rica herdeira de férias na Riviera francesa, e se Dolly não estivesse ali bem na hora, ele poderia ter continuado seu voo pelas dunas e se perder para sempre. O vento recomeçou e o vestido rolou mais para cima da praia, desaparecendo por trás das cabanas. Sem mais nenhum momento de hesitação, Dolly começou a correr atrás dele. A garota era uma tola, é verdade, mas Dolly não estava disposta a deixar aquela divina peça prateada a se estragar. Podia imaginar o quanto a garota ficaria agradecida quando o vestido fosse devolvido. Dolly explicaria o que havia acontecido, tomando cuidado para que a garota não se sentisse pior ainda, e as duas começariam a rir e dizer que fora por um triz que o vestido não se perdera, e a jovem ofereceria a Dolly um copo de limonada gelada, limonada de verdade, não aquela bebida aguada que a senhora Jennings servia no Bellevue. Elas começariam a conversar e descobririam que tinham muita coisa em comum e, finalmente, o sol deslizaria no céu. Dolly diria que realmente precisava ir embora. A garota sorriria, desapontada, antes de abrir um largo sorriso e tocar o braço de Dolly. Por que não se junta a nós aqui amanhã de manhã? Ela perguntaria. Estamos pensando em jogar um pouco de tênis na areia. Vai ser divertido. Vamos, diga que virá. Correndo, Dolly virou a esquina da cabana atrás do vestido prateado, descobrindo, então, que ele já parara de rolar, tendo ficado preso nos tornozelos de outra pessoa. Era um homem de chapéu, abaixando-se agora para pegar o vestido, e conforme seus dedos seguravam o tecido e os grãos de areia escorregavam do vestido, também se esvaíam todas as esperanças de Dolly. Por uma fração de segundo, ela honestamente achou que poderia matar o homem de chapéu, desmembrá-lo, parte por parte, com satisfação. Seu pulso latejava furiosamente, a pele formigava e a visão estava turva. Olhou para trás, na direção do mar, para seu pai, marchando com firmeza em direção ao pobre e desnorteado Cuthbert, para sua mãe, ainda paralisada naquela atitude de penosa súplica, e os outros, os que estavam com a garota loura, rindo agora, batendo nos joelhos enquanto apontavam para a ridícula cena. O jumento soltou um sofrido e patético zurro, fazendo eco tão completamente aos sentimentos de Dolly que, antes que ela se desse conta do que estava fazendo, começou a gritar com o homem. Ei, você aí! Ele estava prestes a roubar o vestido da garota loura cabia a Dolly impedi-lo. O que pensa que está fazendo? O homem ergueu os olhos, surpreso, e quando Dolly viu o rosto bonito por baixo do chapéu sentiu-se momentaneamente desorientada. Ficou parada, arfando, imaginando o que fazer em seguida, mas, quando a boca do rapaz começou a se levantar nos cantos de uma maneira sugestiva, ela compreendeu. Eu disse, Dolly estava zonza, estranhamente empolgada. O que acha que está fazendo? Este vestido não é seu. O rapaz abriu a boca para falar e, ao fazê-lo, um policial corpulento, que vinha se arrastando pela praia, aproximou-se deles. O policial Basil Sucklin passara a manhã inteira percorrendo o passeio, atento, de olho em sua praia. Ele havia notado a garota de cabelos escuros assim que ela chegou,
e ficara observando-o atentamente. Desde então, só se virara por um breve instante, por causa da maldita confusão com o jumento, mas, quando voltou a olhar, a garota sumira. O policial Suckling levou alguns tensos minutos para encontrá-la outra vez, atrás das cabanas de praia, empenhada no que lhe pareceu uma discussão acalorada. Seu companheiro, o mesmo rapaz que andara espreitando por baixo do chapéu dos fundos do coreto a manhã inteira. Com a mão no cacetete, o policial abriu caminho pela praia. A areia tornava seu progresso mais desajeitado do que gostaria, mas fez o melhor possível. Quando se aproximou, ouviu a garota dizer: "Este vestido não é seu, está tudo bem, ai?" Perguntou o policial, encolhendo um pouco a barriga quando parou. Ela era ainda mais bonita de perto do que ele imaginara. Lábios bem desenhados, os cantos levantados. Pele de pêssego, lisa, podia dizer só de olhar, macia. Cachos sedosos ao redor do rosto em formato de coração. Ele acrescentou: "Este rapaz a está incomodando, senhorita?" Oh, não, senhor. Absolutamente. Seu rosto estava afogueado e o policial Suckling percebeu que ela ficara ruborizada. Não era todo o dia que ela conhecia um homem de uniforme, pensou. Ela era realmente encantadora. Este senhor estava justamente me devolvendo o vestido. É isso mesmo. Ele franziu a testa para o rapaz, notando a expressão insolente, seu jeito confiante, as maçãs do rosto altas e arrogantes olhos negros. Eles lhe conferiam um ar decididamente estrangeiro, um aspecto irlandês, aqueles olhos, e o inspetor Suckling apertou os próprios olhos. O rapaz mudou de posição de uma perna para outra e deu um pequeno suspiro, cuja natureza queixosa deixou o policial inesperadamente irritado. Mais alto desta vez, ele repetiu: "É isso mesmo." Ainda assim, não obteve nenhuma resposta e o policial Suckling levou a mão ao cacetete. Ele apertou os dedos ao redor do cabo que lhe era tão familiar. Às vezes, considerava seu cacetete o melhor parceiro que já tivera, certamente o mais cordato. A ponta de seus dedos comichava com lembranças agradáveis, e foi quase uma decepção quando o rapaz, intimidado, fez um sinal afirmativo com a cabeça. "Muito bem", disse o policial. "Ande logo. Devolve isso ao jovem." "Obrigada", ela disse ao policial traço. "É muita gentileza sua." Então, ela sorriu novamente, desencadeando uma sensação de movimento nada desagradável na calça do policial. Traço, foi o vento, sabe? O policial Suckling limpou a garganta e adotou sua expressão mais característica de policial. "Muito bem, senhorita", ele disse. "Vamos, vou acompanhá-la até sua casa. Longe do vento e longe do perigo." Dolly conseguiu se desvencilhar do zeloso cuidado do inspetor Suckling quando chegaram à entrada do Bellevue. Parecera um pouco difícil no começo. Ele começara a falar em acompanhá-la até lá dentro e ir buscar uma boa xícara de chá para acalmar os nervos traço, mas Dolly, depois de não pouco esforço, convenceu de que ele não devia desperdiçar seu tempo em tarefas tão insignificantes e que, na verdade, devia voltar à sua ronda. Afinal, deve haver muita gente precisando que o senhor a salve. Ela agradeceu profusamente. Ao se despedir, ele segurou sua mão um pouco mais de tempo do que o estritamente necessário, o que foi desconfortável, pois sua pele era pegajosa, e então Dolly fez uma espalhafatosa encenação ao abrir a porta e entrar. Ela fechou a porta, mas não completamente, deixando uma fenda por onde ficou observando o policial pavonear-se com seu gingado de volta ao passeio à beira-mar. Somente quando ele já se tornara uma cabeça de alfinete ao longe, foi que ela enfiou o vestido prateado debaixo de uma almofada e saiu sorrateiramente outra vez, refazendo seus passos pelo caminho que haviam feito ao longo do passeio. O rapaz fazia hora, esperando por ela, encostado à pilastra de uma das mais bonitas hospedarias. Dolly nem sequer olhou de relance ao passar por ele, continuou apenas andando, ombros para trás, cabeça erguida. Ele a seguiu pela rua. Ela sabia que ele estava lá, e também entrou atrás dela em uma viela que saía em zigue-zague da orla. Dolly podia sentir as batidas de seu coração se acelerando e, quando o barulho do mar desapareceu nos frios muros de pedra dos prédios, ela também podia ouvi-las. Ela continuou andando, mais depressa do que antes. Seus sapatos de lona e sola de borracha friccionavam o pavimento. Sua respiração estava ficando curta, mas ela não parou, nem olhou para trás. Havia um lugar que ela conhecia, um cruzamento escuro onde ficara perdida certa vez quando criança, escondida do mundo enquanto seus pais a chamavam,
aterrorizados, temendo que algo lhe tivesse acontecido. Dolly parou ao chegar ao local, mas não se virou. Ficou parada, imóvel, ouvindo, esperando até que ele estivesse bem, atrás dela, até poder sentir a respiração dele em sua nuca, a própria proximidade dele aquecendo a sua pele. Ele tomou sua mão e ela soltou a respiração. Deixou que ele a virasse lentamente, para ficar de frente para ele, e ela esperou, muda, quando ele levou seu pulso à boca e roçou os lábios por ele, no tipo de beijo que a fez estremecer de dentro de suas entranhas. O que você está fazendo, aqui? Ela sussurrou, os lábios dele ainda tocavam sua pele. Senti sua falta. Só se passaram 3 dias. Ele encolheu os ombros e aquela mecha de cabelos escuros que se recusava a permanecer no lugar caiu em sua testa. Você veio de trem. Ele balançou a cabeça devagar, uma única vez. Só para passar o dia. Outra confirmação, um meio sorriso. Jimmy. Mas é tão longe, eu tinha que vê-la. E se eu tivesse ficado com minha família na praia? E se eu não tivesse voltado sozinha, como seria? Ainda assim, eu a teria visto, não é? Dolly sacudiu a cabeça, satisfeita, mas fingindo não estar. Meu pai vai matá-lo, se descobrir. Acho que eu posso ir com ele. Dolly riu, ele sempre a fazia rir. Era uma das coisas que mais gostava nele. Você é louco. Por você. E depois, havia isso. Ele era louco por ela. O estômago de Dolly deu uma cambalhota. Venha, ela disse. Há um caminho por aqui que leva para os campos. Ninguém nos verá lá. Você percebe, naturalmente, que quase fez com que eu fosse preso. Oh, Jimmy. Você está sendo sério demais. Você não viu a expressão do rosto daquele policial? Ele estava pronto para me trancar numa cela e jogar a chave fora. Sem falar da maneira como ele olhava, Jimmy virou a cabeça para ficar de frente para ela, mas ela não o encarou. A grama era alta e macia onde estavam deitados, e ela fitava o céu, cantarolando baixinho uma música para dançar e desenhando losangos com os dedos. Jimmy traçou seu perfil com o olhar, o arco suave da testa, o declive da fronte que se erguia novamente para formar aquele nariz determinado, a queda brusca e, então, a curva, cheia do seu lábio superior. Meu Deus, como ela era bonita! Ela fazia todo o seu corpo arder de desejo e precisava de todas as suas forças para se conter e não pular em cima dela, prender seus braços atrás da cabeça e beijá-la como um louco. Mas ele não fez isso, nunca, não assim. Jimmy mantinha o relacionamento casto apesar de isso quase matá-lo. Ela ainda era uma colegial e ele era um homem, adulto, 19 anos contra os 17 dela. 2 anos podiam não parecer muito, mas eles dois eram de mundos diferentes. Ela vivia numa casa limpa e bonita com sua família limpa e bonita. Ele não frequentava mais escola desde os 13 anos, tomando conta do pai e aceitando qualquer trabalho vil que encontrasse para fazer o face as despesas. Ele fora o garoto da espuma no barbeiro por 5 shillings por semana, o ajudante do padeiro por 7 shillings e 6 pence, um carregador de material em um canteiro de obras fora da cidade por qualquer coisa que lhe pagassem. Depois, em casa não toda noite para juntar todas as aparas e medezas do açougueiro para o caldo do pai. Era uma vida, eles sobreviviam bem. Ele sempre mantivera suas fotografias para diversão, mas agora, de algum modo, por razões que o Jimmy não compreendia e não queria deslindar por medo de estragar tudo, ele também tinha Dolly e o mundo se tornar um lugar melhor, certamente não ia apressar as coisas de pôr tudo a perder. Mas, por Deus, era difícil. Desde o primeiro instante em que a vira, sentada com as amigas à mesa da calçada de um café de esquina, ele se tornara um caso perdido. Levantara os olhos da entrega de mantimentos do armazém que estava fazendo e ela sorrira para ele, como se fossem velhos amigos, e depois rira e ficara ruborizada, por trás de sua xícara de chá de baunilha. E ele soube, naquele momento, que ainda que vivesse 100 anos, jamais teria uma visão mais bela. Sentiu a vibração elétrica do amor à primeira vista. Aquele seu riso, que o fez sentir a pura alegria que se lembrava de sentir quando era criança, a maneira como cheirava a calda de açúcar e óleo de bebê, as curvas do seu seio sob o leve vestido de algodão. Jimmy virou a cabeça, frustrado, e concentrou-se em uma gaivota barulhenta, que voava abaixo, acima deles, em direção ao mar. O horizonte era de um azul irretocável, a brisa era suave e o cheiro de verão estava por toda parte. Ele suspirou e com isso deixou tudo se distanciar, o vestido, prateado, o policial,
O constrangimento que sentira ao ser considerado alguma espécie de perigo para ela. Não valia a pena. O dia estava perfeito demais para discussões e, na verdade, nenhum mal resultara do episódio. Nenhum mal nunca resultava. As brincadeiras de Dolly de fazer de conta o deixavam confuso. Ele não compreendia a necessidade que ela parecia ter de fantasiar, e não gostava daquilo, particularmente, mas isso a fazia feliz e, assim, Jimmy concordava. Como para provar a Dolly que ele já se esquecera de tudo, Jimmy sentou-se repentinamente e retirou sua fiel câmera Brownie da mochila. Que tal uma foto? Ele disse, avançando o rolo de filme. Uma pequena lembrança do seu encontro à beira-mar, senhorita Smithon. Ela se animou, exatamente como ele esperava. Dolly adorava ser fotografada, e o Jimmy olhou à sua volta, procurando a melhor posição em relação ao sol. Caminhou até o outro lado do terreno em que faziam seu piquenique. Dolly sentara-se e se espreguiçava como uma gata. Assim? Ela perguntou. Suas faces estavam coradas do sonho e os lábios, bem desenhados e cheios, vermelhos dos morangos que lhe compraram em um quiosque à beira da estrada. Perfeito, Ellie, disse, e realmente estava. Ótima luz. E exatamente o que você gostaria que eu fizesse na ótima luz? Jimmy coçou o queixo, fingindo considerar profundamente a questão. O que eu quero que você faça? Responda com cuidado, Jimmy, esta é a sua chance, não a estrague. Pense, droga, pense. Dolly riu e ele também. Então, ele coçou a cabeça e disse, quero que seja você mesma, Do. Quero me lembrar de hoje exatamente como é. Se eu não puder vê-la pelos próximos 10 dias, ao menos posso carregá-la comigo no bolso. Ela sorriu, um leve e enigmático sorriso, e em seguida sentiu algo para se lembrar de mim. Exatamente, ele disse. Só vai levar um minuto agora, vou acertar a máquina. Ele ajustou a lente de wide, como o sol estava luminoso demais, fechou um pouco a abertura do diafragma. Melhor prevenir do que remediar. Por essa mesma razão, ele tirou um pano de limpar lentes do bolso e deu uma boa esfregada no vidro. Muito bem, ele disse, fechando um dos olhos e olhando no visor. Estamos prontos. Jimmy atrapalhava-se com a câmera na mão, mas não ousava erguer os olhos. Dolly fitava-o do meio do visor. Seus cabelos castanhos, caindo em suaves ondulações sopradas pelo vento, beijavam seu pescoço, mas abaixo deles ela havia desabotoado o vestido e deixado os ombros à mostra. Sem tirar os olhos da câmera, ela começou a tirar a alça de seu maiô lentamente pelo braço. Santo Deus! Jimmy engoliu em seco. Ele devia dizer alguma coisa, sabia que devia dizer alguma coisa. Fazer uma piada, e ser espirituoso, mostrar-se inteligente. Mas diante de Dolly, ali sentada, daquele jeito, o queixo empinado, os olhos desafiando-o, a curva dos seios exposta, bem, 19 anos de discurso se evaporaram em um instante. Sem sua presença de espírito para ajudá-lo, Jimmy fez a única coisa com que sempre podia contar. Tirou sua foto. Trate de revelá-la você mesmo, Dolly disse, abotoando o vestido com dedos trêmulos. Seu coração disparara e ela se sentia viva resplandecente, estranhamente poderosa. Sua própria ousadia, a expressão no rosto dele quando a viu, o modo como ele ainda não conseguia fitá-la nos olhos sem corar, tudo aquilo era inebriante. Mais do que isso, era uma prova. Prova de que ela, Dorothy Smithon, era excepcional, exatamente como o Dr. Rufus dissera. Ela não estava destinada à fábrica de bicicletas, claro que não, sua vida seria extraordinária. Acha que eu deixaria algum outro homem ver você assim? Jimmy disse, prestando uma atenção excepcional às alças de sua câmera. Será que essas coisas realmente aconteciam? Não de onde Dolly vinha, os falsos Tudors, distantes e orgulhosos em seus novos subúrbios sem alma. Ela não conseguia imaginar Arthur Smithon arregaçando as mangas para defender a honra de sua mulher, mas Jimmy não era como o pai de Dolly. Ele era o oposto, um trabalhador com braços longos e fortes, um rosto honesto e o tipo de sorriso que surgia do nada e fazia o estômago de Dolly dar cambalhotas. Ela fingiu não ouvir, pegando a câmera das mãos dele e fitando-a pensativa. Com a máquina em uma das mãos e um olhar travesso por baixo das pestanas, ela disse, sabe, isto que você carrega é um equipamento muito perigoso, Sr. Metcalf. Pense em todas as coisas que poderia captar e que as pessoas iriam preferir que você não fizesse. Como o que, por exemplo? Ora, ela ergueu o ombro traço, pessoas fazendo coisas que não deviam,
Uma jovem estudante inocente sendo desencaminhada por um homem mais experiente. Pense no que o pobre pai da garota diria se soubesse. Ela mordeu o lábio inferior, nervosa, mas tentando não deixar transparecer, e aproximou-se dele, quase, mas não de fato, tocando seu braço firme e queimado de sol. A eletricidade pulsava entre eles. Uma pessoa pode se meter em muita confusão se ficar do lado errado de você e sua box brownie. É melhor então permanecer do meu lado bom, não é? Por baixo da mecha da testa, ele lançou-lhe um sorriso que desapareceu tão rápido quanto surgiu. Ele não desviou os olhos e Dolly sentiu sua respiração se acelerar. O ar havia mudado ao redor deles. Naquele momento, sob a intensidade do olhar de Jimmy, tudo mudara. A balança do autocontrole se inclinou e Dolly sentiu a cabeça rodopiar. Engoliu em seco, incerta, mas excitada também. Alguma coisa ia acontecer, algo que ela provocara e era impotente para impedir. Ela não queria impedir. Um leve ruído, um pequeno suspiro que escapou dos lábios entreabertos de Jimmy, e Dolly desfaleceu. Os olhos dele continuavam fixos nos seus, e ele levou a mão aos seus cabelos e ajeitou-os para trás da orelha. Manteve a mão onde estava, mas pressionou-a um pouco mais, segurando sua nuca com firmeza. Ela podia sentir seus dedos tremerem. A proximidade a fez-se sentir repentinamente sem ar e Dolly abriu a boca para dizer alguma coisa. Dizer o quê? Mas ele sacudiu a cabeça, um único movimento rápido, e ela fechou. Um músculo no maxilar dele se contraiu. Ele inspirou fundo. Em seguida, puxou-a para si. Dolly já imaginara 1000 vezes como seria ser beijada, mas jamais sonhara com isso. No cinema, o beijo entre Katarina e Pebburne, Fred McMurray parecera bastante agradável, e Dolly e sua amiga Caitlin praticaram em seus braços para que soubessem o que fazer quando chegasse a hora, mas isto era diferente. Tinha calor, peso e premência. Ela podia sentir o gosto de sol e de morangos, sentir o cheiro de sal na pele dele, sentir a pressão do calor conforme o corpo dele movia-se contra o seu. O mais emocionante de tudo era que podia sentir o quanto ele a desejava, sua respiração entrecortada, seu corpo forte e musculoso, mais alto do que ela, maior, lutando contra o próprio desejo. Ele apartou-se dela e abriu os olhos. Em seguida, riu, de alívio e surpresa, um som cálido e rouco. Eu te amo, Dorothy Smeaton, ele disse, encostando a testa na dela. Puxou delicadamente um dos botões de seu vestido. Eu te amo e vou me casar com você um dia. Dolly não disse nada enquanto desciam pela relva da colina. Sua mente girava a toda velocidade. Ele ia pedi-la em casamento, a viagem a Bournemouth, o beijo, a intensidade do que ela sentira. O que mais tudo isso poderia significar? A compreensão viera com absoluta clareza, e agora, esperando no limbo, ela ansiava que ele fizesse o pedido em voz alta, tornasse o pedido oficial. Até seus dedos dos pés formigavam de desejo. Era perfeito. Ela iria se casar com Jimmy. Como não fora isso a primeira coisa em que ela pensou quando sua mãe lhe perguntou o que ela queria fazer em vez de começar a trabalhar na fábrica do seu pai. Era a única coisa que ela queria fazer. O que realmente devia fazer? Dolly olhou de soslaio, notando o feliz alinhamento no rosto de Jimmy, seu silêncio incomum, e compreendeu que ele estava pensando a mesma coisa, que estava ocupado neste exato instante, arquitetando a melhor maneira de pedi-la em casamento. Sentiu-se exultante, tinha vontade de saltar, rodopiar e dançar. Não era a primeira vez que ele dizia que queria casar-se com ela. Brincaram com a questão antes, conversas sussurradas de imagine-se. Nos fundos de cafés escuros, nas partes da cidade aonde seus pais nunca iam. Ela sempre achara o assunto extremamente excitante, não declarado, mas implícito nas descrições divertidas da casa de fazenda onde viveriam e na vida que teriam juntos estava a sugestão de portas fechadas, de uma cama compartilhada e uma promessa de liberdade, tanto física quanto moral, que era irresistível para uma jovem estudante como Dolly, cuja mãe ainda passava e engomava as blusas de seu uniforme. Imaginar os dois juntos assim deixava às 11 e ela estendeu a mão para seu braço quando deixaram os campos ensolarados e começaram a descer de volta pela viela sinuosa e sombreada. Quando fez, ele parou de andar e puxou-a com ele para junto do muro de pedra de um prédio próximo. Ele sorriu na sombra, nervosamente, pareceu a ela, e disse, Dolly. Sim. Estava acontecendo. Dolly mal conseguia respirar. Há uma coisa que estou querendo lhe dizer. Uma coisa importante. Ela sorriu e seu rosto estava tão radiante em sua franqueza e expectativa que o peito de Jimmy queimava.
Mal podia acreditar que finalmente tivera coragem de beijá-la, como queria fazer, e que tinha sido tão mágico quanto ele imaginara. Melhor do que tudo fora a maneira como Dolly correspondera ao beijo. Havia um futuro naquele beijo. Eles podiam vir de lados opostos da cidade, mas não eram tão diferentes assim, não no que importava, não na maneira como se sentiam em relação um ao outro. As mãos dela eram macias dentro das suas, e ele disse o que vinha revirando em sua mente o dia inteiro. Recebi um telefonema de Londres no outro dia, um sujeito chamado Laurent. Dolly balançou a cabeça. Ele está lançando uma revista de fotojornalismo chamada Picture Post, um periódico dedicado a publicar fotos que contam histórias. Ele viu minhas fotos no Telegraph, e me convidou para trabalhar com ele. Ficou esperando que ela desse um gritinho agudo, pulasse, agarrasse seus braços de empolgação. Era tudo o que ele havia sonhado fazer, desde que encontrara a velha câmera e o tripé de seu pai no sótão, a caixa com as fotos em sépia. Mas Dolly não se mexeu. Seu sorriso estava enviesado agora, congelado. Em Londres? Ela perguntou. Sim. Você vai para Londres? Sim. Sabe, palácio grande, relógio grande, fumaça grande. Ele estava tentando fazer graça, mas ela não riu. Dolly piscou algumas vezes e disse, soltando o ar ruidosamente, quando? Setembro. Para viver lá? E trabalhar? Jimmy hesitou, algo estava errado. Uma revista de fotografias, ele disse vagamente, antes de franzir a testa. O lábio inferior de Dorothy começara a tremer e ele achou que ela ia chorar. Jimmy alarmou-se. O que foi? Mas ela não chorou. Lançou os braços para os lados e trouxe-os de volta para o rosto, as mãos nas faces. Nós íamos nos casar. O quê? Você disse? E eu pensei. Mas agora. Ela estava furiosa com ele, e o Jimmy não fazia a menor ideia do motivo. Ela agora gesticulava com as duas mãos, as faces vermelhas, e falava rapidamente, as palavras indistintas, de modo que tudo que ele conseguiu compreender foi casa no campo e papai depois, estranhamente, fábrica de bicicletas. Jimmy tentava acompanhá-la, mas não conseguia, e estava se sentindo completamente desamparado quando finalmente ela deu um enorme suspiro. Colocou as mãos nos quadris e pareceu tão exausta com todo o monólogo, tão indignada, que ele não sabia o que fazer, exceto tomá-la nos braços e alisar seus cabelos como faria com uma criança caprichosa. Podia dar certo ou errado, então ele sorriu consigo mesmo ao sentir que ela se acalmava. Jimmy era bastante estável emocionalmente, e as paixões de Dolly às vezes o pegavam de surpresa. Entretanto, eram inebriantes, ela nunca estava satisfeita. Se pudesse estar encantada, nunca estava aborrecida, se pudesse estar furiosa. Pensei que você quisesse se casar comigo, ela disse, erguendo o rosto para fitá-lo mas em vez disso você vai para Londres. Jimmy não pôde deixar de rir. Não, em vez de, Dolly. O Sr. Laurent vai me pagar e eu vou economizar tudo que puder. Eu quero me casar com você mais do que qualquer outra coisa, está brincando? Só quero ter certeza de que estou fazendo da maneira certa. Mas está certa, Jimmy. Nós nos amamos, queremos ficar juntos. A casa de fazenda, as galinhas gordas, uma rede e nós dois dançando descalços. Jimmy sorriu. Ele contara a Dolly tudo, sobre a infância de seu pai na fazenda, as mesmas histórias de aventuras que costumavam empolgá-lo quando era pequeno, mas elas haviam embelezado e se apoderado delas. Ele adorava a maneira como Dolly podia pegar uma simples verdade e transformá-la em algo maravilhoso com os fios prateados de sua incrível imaginação. Jimmy segurou seu rosto. Eu ainda não posso comprar uma casa de fazenda, uma caravana cigana, então. Com margaridas nas cortinas. E uma única galinha. Talvez duas para não se sentirem solitárias. Ele não conseguiu se conter, beijou-a. Ela era jovem, romântica, e era dele. Logo, teremos tudo com que sonhamos. Vou trabalhar muito, espere e verá. Uma dupla de gaivotas estridentes cortou a viela acima de suas cabeças e ele correu os dedos pelos seus braços, quentes do sol. Ela deixou que ele tomasse sua mão e ele apertou com firmeza, conduzindo-a de volta em direção ao mar. Ele adorava os sonhos de Dolly, seu entusiasmo contagiante. Jimmy nunca se sentirá tão vivo como se sentia desde que a conhecera. Mas cabia a ele ser sensato sobre o futuro deles, ser bastante prudente pelos dois.
Não podiam ambos se deixar levar por sonhos e fantasias, não conseguiriam nada de bom com isso. Jinmi era inteligente, todos os seus professores haviam lhe dito isso, quando ele ainda estava na escola, antes de seu pai adoecer. Ele também aprendia rápido, tomava livros emprestados da Books Library e já lera quase toda a seção de ficção. Tudo o que lhe faltava era uma oportunidade e, agora, finalmente, ela chegara. Percorreram o resto da viela em silêncio até avistarem o passeio, fervilhando de banhistas, todos os seus sanduíches de pasta de camarão já terminados, e retornando para a areia. Ele parou e tomou a outra mão de Dolly também, entrelaçando seus dedos com os dela. Bem, ele disse, suavemente. Bem. Eu a vejo em 10 dias. Não se ouvir primeiro. Jinmi sorriu e inclinou-se para dar-lhe um beijo de despedida, mas uma criança passou, correndo por eles exatamente naquele instante, gritando atrás de uma bola que rolara para dentro da viela, estragando o momento. Ele recuou, estranhamente encabulado com a intromissão do menino. Dolly gesticulou indicando o passeio. Acho melhor eu ir voltando. Tente ficar longe de confusão, sim. Ela hesitou e em seguida inclinou-se e plantou um beijo diretamente nos lábios dele, com um sorriso que fez seu peito doer. Ela correu de volta para a luz do sol, a barra do vestido batendo contra as pernas nuas. Ele chamou, pouco antes de sua figura desaparecer. Ela virou-se e o sol por trás dela fez seus cabelos parecerem um alho escuro. Você não precisa de roupas sofisticadas, Do. Você é 1000 vezes mais bonita do que aquela garota. Ela sorriu para ele. Ao menos ele achou que ela sorrira. Era difícil saber com seu rosto contra o sol, e então ela ergueu a mão, acenou e desapareceu. Com o sol, os morangos e o fato de ter tido que correr para não perder seu trem, Jinmi dormiu durante a maior parte da viagem de volta. Sonhou com sua mãe, a mesma velha história que havia anos povoava seu sono. Estavam no parque de diversões, os dois, assistindo a um espetáculo de mágica. O mágico acabara de fechar sua bela assistente dentro de uma caixa, que sempre tinha uma surpreendente semelhança com os caixões que seu pai fazia no andar de baixo, na WH Medical Fissons, funerária e fabricante de brinquedos, quando sua mãe inclinou-se e disse, ele vai tentar fazer você desviar sua atenção, Jin. O truque consiste em distrair a plateia. Não desvie os olhos. Jinmi, com mais ou menos 8 anos, balançava a cabeça enfaticamente, arregalando os olhos e recusando-se a deixá-los piscar, mesmo quando começavam a lacrimejar tanto que ardiam. Mas ele devia ter feito alguma coisa errada, porque a porta da caixa abriu-se de par em par e, puf, a mulher não estava mais lá, desaparecera, e o Jinmi, de algum modo, perdera tudo o que acontecera. Sua mãe ria, e isso o fazia se sentir estranho, os membros frios e trêmulos, mas, quando ele a procurava, ela já não estava mais ali ao seu lado. Estava dentro da caixa agora, dizendo-lhe que ele devia estar sonhando acordado, e seu perfume era tão forte que, bilhete, por favor. Jinmi acordou com um sobressalto e sua mão foi direto para a mochila no banco ao seu lado. Ainda estava lá. Graças a Deus. Tolice ter adormecido dessa forma, especialmente quando sua máquina fotográfica estava ali dentro. Não podia perdê-la. A câmera de Jinmi era seu passaporte para o futuro. Eu disse bilhete, senhor. O inspetor estreitou os olhos. Sim, desculpe-me. Só um minuto. Retirou o bilhete do bolso e entregou-o para ser perfurado. Vai continuar até Coventry? Sim, senhor. Com um ligeiro sopro de pesar por não ter, afinal, descoberto uma fraude na passagem, o inspetor devolveu o bilhete a Jinmi e bateu no seu chapéu antes de continuar ao longo do vagão. Jinmi pegou o livro da biblioteca na mochila, mas não leu. Estava muito eufórico com lembranças de Dolly e do dia, pensamentos de Londres e do futuro, para se concentrar em ratos e homens. Ele ainda estava um pouco confuso quanto ao que acontecera entre eles. Pretendera surpreendê-la com a notícia, não preocupá-la. Havia algo quase sacrílego em decepcionar uma pessoa tão entusiástica e radiante quanto Dolly Traço, mas Jinmi sabia que fizera a coisa certa. Ela não queria se casar com um homem sem nada, certamente não. Do adorava coisas, bugigangas, enfeites, lembrancinhas. Ele a observara hoje e a vira olhando para as pessoas na cabana de praia, para a garota de vestido prateado. Ele sabia que, fossem quais fossem suas fantasias a respeito de uma casa de fazenda, ela ansiava por glamour, emoção e todas as coisas que o dinheiro pode comprar. Claro que sim. Ela era bonita,
divertida e encantadora. Tinha 17 anos, vivia em um mundo de pessoas adoráveis e coisas finas. Dolly não sabia o que era passar necessidade, nem deveria. Ela merecia um homem que pudesse lhe oferecer o melhor, não uma vida de aparas baratas do açougueiro e uma gota de leite condensado no chá quando não podiam se dar ao luxo de comprar açúcar. Jimmy estava se esforçando para se tornar esse homem e, assim que o fizesse, por Deus, iria se casar com ela e nunca deixá-la ir embora. Mas não enquanto não chegasse lá. Jimmy sabia em primeira mão o que acontecia com pessoas sem nada que se casavam por amor. Sua mãe desobedecera seu rico pai para se casar com o pai de Jimmy e, por algum tempo, os dois foram bem-aventurados e felizes. Mas não durara muito tempo. Jimmy ainda podia se lembrar de sua confusão quando acordou um dia e descobriu que a mãe fora embora. Simplesmente se levantou e desapareceu. Ele ouvira as pessoas sussurrando na rua, e o Jimmy pensou naquele espetáculo de mágica ao que haviam assistido juntos na semana anterior. Ele ficará assombrado, imaginando a mãe desaparecendo, a carne quente de seu corpo se desintegrando em partículas de ar diante de seus olhos. Se alguém era capaz de tal mágica, Jimmy concluiu, era sua mãe. Como acontece com tantas outras grandes questões da infância, foram seus pares na escola que lhe mostraram a luz, muito antes de um adulto bondoso pensar em fazer o mesmo. O pequeno Jimmy Metcalf tinha uma mãe que era uma renegada, fugiu com um homem rico, deixou o pobre Jim sem nada. Jimmy levou o versinho para casa, mas seu pai tinha muito pouco a dizer sobre a questão. Ele ficara muito magro, o ar cansado, e começara a passar muito tempo à janela, fingindo estar esperando pelo carteiro com uma importante carta comercial. Ficava dando tapinhas na mão de Jimmy e dizendo que eles ficariam bem, que os dois iriam se ajeitar, que ainda tinham um ao outro. A maneira como seu pai repetia isso sem parar deixava Jimmy nervoso. Era como se ele estivesse tentando convencer a si próprio, e não ao filho. Jimmy apoiou a testa contra a vidraça da janela do trem e ficou olhando os trilhos passarem zumbindo abaixo dele. Seu pai. Seu velho pai era o único obstáculo em seus planos para Londres. Ele não podia ser deixado sozinho em Coventry, não atualmente, mas ele era sentimental em relação à casa onde Jimmy crescera. Ultimamente, com sua mente vagando como acontecia, Jimmy às vezes o encontrava botando a mesa para a mulher, ou pior, sentado à janela, como costumava fazer, esperando que ela chegasse. O trem entrou na estação de Waterloo e Jimmy jogou mochilas sobre o ombro. Ele encontraria uma solução. Sabia que encontraria. O futuro se estendia à sua frente e Jimmy estava disposto a corresponder a ele. Segurando sua câmera com força, saltou do vagão e dirigiu-se ao metrô para pegar o trem de volta a Coventry. Dolly, enquanto isso, estava diante do espelho do guarda-roupa em seu quarto em Bellevue, envolta em um magnífico traje de seda prateada. Ela iria devolvê-lo mais tarde, é claro, mas teria sido um crime não experimentá-lo primeiro. Ela impertigou-se e ficou observando-se por um instante. O subir e descer de seus seios quando respirava, os ossos do decote, a maneira como o vestido ondulava com vida pela sua pele. Nunca vestira nada semelhante, nem havia nada semelhante entre as roupas, sem graça de sua mãe. Nem mesmo a mãe de Caitlin tinha um vestido como aquele. Dolly se transformara. Quisera que Jimmy pudesse vê-la agora, assim. Dolly tocou os lábios e sua respiração se acelerou ao se lembrar do beijo, da intensidade do olhar dele sobre ela, sua expressão quando a fotografara. Fora seu primeiro beijo de verdade. Ela agora era uma pessoa diferente da que era naquela manhã. Imaginava se seus pais notariam, ser evidente para qualquer pessoa que um homem como Jimmy, um homem adulto, musculoso, com mãos calejadas de trabalho e um emprego em Londres tirando fotos, a tivesse olhado com desejo e a beijado de verdade. Dolly alisou o vestido sobre os quadris. Sorriu com um leve cumprimento para um colega invisível. Riu de uma piada silenciosa. E depois, com um rodopio, deixou-se cair atravessada na cama estreita, os braços abertos. Londres, ela disse em voz alta para a pintura que se descascava do teto em caracóis. Dolly tomara uma decisão, e a empolgação quase a matava. Ela ia para Londres, diria a seus pais assim que as férias terminassem e todos eles voltassem para Coventry. Seu pai e sua mãe detestariam a ideia, mas era a sua vida e ela se recusava a se deixar intimidar pelas convenções. Ela não tinha nada a ver com uma fábrica de bicicletas, ia fazer exatamente o que queria. Havia uma vida de aventuras esperando por ela no vasto mundo lá fora. Dolly só precisava ir ao seu encontro,